Bom dia, querido aluno, querida aluna. Espero que você esteja bem de saúde, sua família. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a arte catarinense, o artista Antônio Mir. Ele nasceu na Espanha e também depois veio para Joinville, então se tornou aqui um artista. Então ele faz parte da arte joinvilense. O Antônio Mir, né, um artista que eu admiro muito. Eu conheci ele pessoalmente porque eu fiz uma pesquisa sobre ele no meu TCC de Artes na Casa da Cultura. Então, eu quero mostrar um pouquinho sobre a obra dele para vocês, tá bom? Aqui vocês estão vendo, né? Podem ver que a obra dele é muito presente a textura, ou seja, ele vai misturando as cores, né? Ó, laranja, amarelo, do lado de verde, do lado de azul, do lado do branco. Então, assim parece que tem movimento, né? A obra dele. Aqui tem uma foto para vocês verem, né? Um pouquinho conhecer de quem ele era. E aqui eu quero mostrar para vocês um tipo de obra que ele fazia, que é a gravura em metal. Tá? Então, em placas de metal, em placas de cobre, ele imprimia desenhos. Tá? Aqui vocês estão vendo que esse amarelo não é uma pintura, é a própria cor do cobre. Tá? Então, isso ele fazia por meio de um processo químico, que aqui tem umas fotos, posso mostrar para vocês um pouquinho. Então, ele usava produtos bem fortes para conseguir mexer, imprimir as imagens nesse metal. Então, ele viveu um tempo, claro, se desenvolveu aqui em Joinville e depois ele também viveu um tempo na Espanha de novo, tá? E teve 2 filhos, teve uma esposa, e ele ainda é vivo, né? Mas ele tá bem velhinho, ele teve um derrame e aí ficou paralisado, não pôde mais, assim, ter muitas funções nas mãos, então ele não consegue mais desenhar e pintar, tá? Mas a obra dele é uma referência pra gente, tá? Então vamos conhecer aqui um pouco mais. Olha só, né? Aqui vocês estão vendo como ele trabalha a textura. Então, vocês estão vendo, é um vaso com uma flor. O fundo é vermelho e a flor é vermelha também. Mas a diferença tá onde? Que o fundo tem uma textura com branco e azul e cinza. Né? Então, ele vai fazendo essa textura que diferencia da tinta, que é totalmente vermelha, da flor, né? E a parte do fundo, que é o chão, né, aqui atrás, vocês estão vendo que tem bastante amarelo, branco, azul, preto, roxo. Então, essa é a tarefa que vocês vão fazer para mim, tá? Então, vocês vão desenhar um vaso com flor, mas eu quero que toda a pintura, tanto o vaso quanto a flor, quanto o fundo, tenha textura, onde você mistura as cores de 2 em 2. Ou seja, você pinta com um lápis com uma cor, e depois você pega outra cor e pinta por cima. De preferência que você faça em direções diferentes. Por exemplo, eu pintei de cima para baixo na primeira camada, e a segunda eu posso pintar de lado ou em horizontal. Tá? Aqui ele faz, ó, aqui é linha diagonal e aqui em cima ele está fazendo textura em círculo. Também pode fazer, tá? Então, isso é fazer textura, é fazer riscando, pintando, né, mostrando os traços e usando as cores de 2 em 2, pelo menos. Pode até usar 3, 4 cores, tá bom? Um abraço para todos e até!